Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos. Esse livro base que é o Livro dos Espíritos, esse livro maravilhoso que nos norteia aí na nossa atuação, no nosso dia a dia. E assim, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, esse anjo que nos acompanha todos os dias. Vamos agradecer aos mentores desse grupo de estudo que nos fortalece toda semana, todos os dias, com esse prazer de nos reunirmos aqui. Vamos agradecendo a nossa Mãe Santíssima, ela que nos cobre todos os dias com seu manto azul de luz, onde ela colhe aquelas dores mais profundas que temos. Está conosco nas nossas conquistas, nas nossas alegrias. E assim, chegamos até o seu Filho e nosso Mestre Jesus e agradecemos pelos seus exemplos, seus ensinos e pedimos, Mestre, humildemente, fique conosco, hoje e sempre. E assim, agradecidos a Deus por essa oportunidade terrena de estarmos aqui. E assim, pedimos permissão para adentrarmos ao Livro dos Espíritos para mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, vamos continuar aqui. Estamos no livro segundo, capítulo 4, que estamos falando aí das pluralidades das existências. E hoje vamos dar continuidade, paramos na 183. E é você, né, Gerson, que vai fazer a 183 para nós? Sim, vamos lá então. Pergunta: passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância? Resposta: a infância é, em toda parte, uma transição necessária, porém não é em toda parte, assim precária como entre vós. O que eu entendo aqui? Como a gente, a cada reencarnação, nós voltamos a reaprender, a voltar a estar em provas, expiações, né? É importante, se faz necessário, nós voltarmos com uma certa, como é que fala mesmo? Uma certa ingenuidade, com pouco conhecimento e com muita dependência dos outros. Então, qual que é a melhor forma? Você vir recém-chegado, num formato assim, num contexto de infantilidade, no sentido da ignorância, né? Que fala ignorância de conhecimentos, e de auto não, interdependência das outras pessoas. Porque, assim, por exemplo, o nosso governador planetário, né? Ele fala: sem caridade não há salvação. Então, nós temos que vir aqui, os espíritos que reencarnam aqui no planeta Terra, eles têm que aprender isso. A interdependência, a convivência com outras pessoas se faz necessário. Para quê? Para que possamos pôr em prova
toda o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento. Então, esse esquecimento da memória se faz importante. E ter essas limitações da inteligência. A pessoa não pode chegar numa reencarnação e já saber de tudo, né? Você tem ali uma espinha dorsal de, vamos dizer assim, de atributos que com o tempo ele vai aflorando, mas precisa de estímulos, precisa de contatos com outras pessoas, precisa de estar exposto às situações severas de um mundo terreno, né, de um mundo carnal. Então, por isso que eu concordo aqui, para mim é clara essa resposta de que se faz necessário, sim, essa fase infantil a cada reencarnação, a cada volta. Uhum. Gerson, aqui a espiritualidade, ela é bem clara, né? Que a infância é por toda parte uma transição necessária, realmente. Não importa o orbe, não importa o mundo, mas essa fase infantil, ela é necessária para que haja essa absorção e a depuração do espírito, porque ali ela vai adquirir novos conhecimentos, porque a gente já sabe que esse período da infância, a criança, ela é novinha, mas o espírito não é, né? Então, mas ele fala aqui, mas, porém, todavia, entretanto, né? Não é sempre tão ingênua quanto entre vós. Então, aqui no planeta Terra, a gente, se for comparar, por exemplo, né, com o planeta Júpiter, que é mais evoluído, a nossa infância aqui é bem diferente da deles. A infância lá é um período muito mais curto do que o nosso. A nossa infância aqui é uma infância longa, né, gente? Porque olha só, quanto tempo aí tem a criança para se desenvolver, né? Mas é necessário. E cabe a nossa reflexão, né? A nossa infância aí, ela é tão demorada. Porque a criança, ela passa de criança àquela fase da adolescência aos 12 anos. Então, olha só quanto tempo aí ainda é uma criança. Então, cabe essa reflexão, primeiro que para a gente colocar em prática, né, aquilo que a gente está aprendendo, que a gente já sabe que nessa fase a criança ela vai adquirindo esses novos conhecimentos, esses novos hábitos e tem aquele esquecimento do passado. E para os adultos e principalmente para os pais ali, realmente uma das máximas que eu acho que é a missão aí dos pais é desenvolver o amor. Porque olha só, gente, quanta dedicação tem que ter para uma criança, né, nessa fase que ela vai crescendo e é um processo lento, gradual. Não é da noite para o dia que a criança vai crescendo e já aprendendo a falar, andar, comer sozinha, tomar banho. A gente sabe que é bem gradual. Então, olha só também o tanto de ensinamento que traz para os pais, né? A aprender a amar, a ter a paciência, a tolerância, a olhar o outro com amor. Eu tenho certeza que todo pai, toda mãe, quando olha para uma outra criança, ela vai lembrar daqueles seus, né? E vai lembrar também de todas as dificuldades. Eu me lembro que até hoje em dia, por vezes, às vezes as pessoas não conseguem participar de um estudo e falam para mim, Meire, olha, eu vou acompanhar pelo canal do YouTube ou do Facebook, do CEF, porque eu não consigo participar, porque você entende, né? Eu tenho duas crianças ou eu tenho uma criança. Então a gente entende, sim, porque faz com que as pessoas saiam um pouquinho da rotina. Eu entendo, sim. Nesta vida, eu e o Gerson
não tivemos essa oportunidade de termos filhos, mas a gente tem sobrinhos. Então a gente vê como é essa dinâmica. Então a gente entende sim, porque e ter filhos é renúncia aí o tempo todo, né? Mas a gente já pôde aqui entender que mesmo de um mundo para o outro, a infância ela vai existir sim, né? Pode falar, Cleide. Você abriu seu É, microfone? só para acrescentar, né, que a gente sabe, né, que ele fala, né, que a infância é por toda parte uma transição necessária. Por quê, né? A gente precisa de reencarnar, né? É uma necessidade de todo mundo, né? Reencarnação. E, a infância ela vai ajudar os reencarnados na adaptação da nova vida, porque a gente sabe que cada reencarnação nossa é uma nova vida, porque a gente reencarna para se melhorar, para corrigir erros. E aí entra o que você falou, vem a ajuda dos pais, aqueles que lá do outro lado já firmaram compromisso com a gente, de nos direcionar na infância, naquela fase que a gente vai estar mais dócil, que a gente vai esquecer do passado, não vai lembrar. Então, assim, você vê que tudo é um processo, né? É necessário a reencarnação. Para ajudar na reencarnação, tem a fase da infância, que é para ajudar nesse processo, né? E a gente viu também aqui que é diferente, né? A gente sabe que existe vários mundos, né? No nosso mundo, a infância é um pouco demorada, em outros mundos é um pouco mais rápida, né? E então vai depender da onde a gente vai reencarnar, mas que a infância é necessária no processo da reencarnação, da, da correção dos nossos erros do passado, porque a gente sempre vem para se melhorar, né? Isso mesmo, Cleide. E se você quiser, já pode fazer a 184. Tá. O espírito pode escolher o novo mundo em que habitar? A resposta: nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer, porque os mundos só são acessíveis ao espírito de acordo com o grau de sua elevação. Aí o Kardec faz outra pergunta. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar? Aí a resposta: o seu grau de elevação. Bom, comentando sobre a primeira pergunta, né? O espírito pode escolher um novo mundo onde habitar? Aí eles respondem aqui, né? Nem sempre, né? Tudo vai depender do merecimento, do grau de elevação da pessoa, né? Existem casos que as pessoas podem pedir para ir para um mundo pior. Às vezes, quer ir para ajudar alguém, algum familiar, né? Vai depender do merecimento. Às vezes, a pessoa está no mundo de expiação e quer ir para um mundo de regeneração. Também vai depender. E vai depender do quê, gente? Do tal merecimento. E o que é esse merecimento? É a nossa evolução. Como a gente viu lá atrás, as asinhas, né? Evolução moral, né? Espiritual. E também tem, como eles falaram aqui, a condição vibratória, porque também a gente não pode querer ir para um lugar onde a nossa vibração não é compatível com a vibração daquele lugar. A gente vê muito nos livros do André Luiz, né?
Se vai entrar num lugar onde a vibração não é compatível, tem que se preparar e tudo, né? Então, vai depender muito disso. Então, assim, respondendo à pergunta, depende muito do merecimento, tanto para ir para um lugar quanto para outro, né? E É, na A, é, que ele pergunta se o que determina a reencarnação, né? Se ele não pedir para onde ele vai, né? Vai depender do grau de elevação, é o que eu falei, depende do grau evolutivo, né? Ele não precisa de escolher, mas ele vai aonde ele tiver que continuar o seu aprendizado, aonde as pessoas que lá estão são compatíveis com o crescimento dele, onde está a família espiritual dele, né? Onde as pessoas, onde a humanidade que está vibrando ali vibra igual a ele. Então, ele não vai para um lugar nem pior nem melhor, vai para onde as condições deles são exigidas para o crescimento dele. uhum. Quando fala aqui também de espíritos pedirem para voltarem em mundos inferiores, também me fez lembrar aqueles missionários, né, que se colocam à Uhum, disposição dos dirigentes, dos anjos guardiões de cada planeta, que se colocam, que ficam à disposição para vir fazer trabalhos missionários. isso. Então, realmente, são espíritos de uma elevação muito alta, muito grande, a ponto de se colocar à disposição, né, de enfrentar mundos inferiores de forma missionária, se colocando à disposição, né? Então, me fez lembrar dessa questão dos espíritos que são missionários também, Uhum, verdade. Graças É a Deus tem eles, né? né? bem interessante isso que vocês comentaram, porque a gente já vê, quanto mais adiantado o espírito é, mais chance ele tem de escolher qual mundo vai reencarnar. Mas a gente não pode esquecer que todos os espíritos têm um acompanhamento aí espiritual dos amigos espirituais que vão nos auxiliando também nesses pedidos, né? Porque a gente também já viu que os planetas, eles são solidários entre si. Agora, seria muito legal, por exemplo, já pensou, a gente olha ali para o céu, vê várias estrelas e falar assim, puxa, né? Eu queria reencarnar ali, ó, naquela estrela, né? Olha que bacana, né? Que seria. Mas, em Kardec aqui, mais uma vez, ele vem aqui nos ensinar que há muitas moradas na casa de nosso Pai. Há muitas. E tudo também, gente, vai depender do nosso grau evolutivo. E como você, Cleide e o Gerson aqui lembraram, dos missionários. Porque é importante a gente lembrar que os espíritos missionários, eles são missionários por quê? Por causa do grau evolutivo deles, por causa do grau que eles se encontram. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente já passou lá, né, gente, pela escala de Kardec, e que a gente viu que há quantas classes, quantas escalas e subdivisões, é tudo gradual. Mas quando a gente chega numa determinada escala e que vem como missionário, então, o nosso grau de elevação moral, espiritual, a gente vai olhar e vai falar assim: olha, eu gostaria de ir para aquela estrela ali, morar naquela estrela que brilha mais. Mas diante do meu grau evolutivo, do grau evolutivo do espírito, ele vai pensar assim, ele não vai pensar só nele. Ele vai pensar naqueles que estão atrás, que ainda precisam de ajuda. Então, quanto mais evoluído o espírito é, mais humano ele se torna.
porque ele não vai olhar só para ele. E aí a gente pode lembrar, gente, de Bezerra de Menezes. É um grande exemplo em relação a isso. Bezerra de Menezes, ele poderia ir por um mundo mais evoluído, né? Mas ele optou por ficar na Terra, porque ele viu que ele podia fazer mais pelos entes que ele deixou, pelos amigos que ele deixou, pelas pessoas, e ele poderia ajudar mais. Então, olha só, né, diante do que a gente falou, é um bom exemplo para a gente ver que quanto mais evoluído, menos pensa em si só, e sim vai pensar ali nos outros, né? Então, é isso que eu queria falar. E espiritualmente ele continua aqui entre nós, né? O Bezerra de Menezes, ele não desamparou a gente ainda. Ele continua firme e forte aqui com a gente. É. E com relação a escolher qual estrela morar, de novo, me lembra a questão das escolas, né? Você pode ser o melhor aluno da sexta série. Você não pode, por conta disso, querer, eu vou lá para a oitava série já. Não, você tem que fazer a sétima ainda, né? E como você disse, quanto mais evoluído, quanto mais preparado, mais humilde ele fica. Sim. Mais, é, mais assim, Puro de coração. puro de coração e ele entende a dependência dos outros em relação a ele. Então ele vai querer continuar ali junto dos seus, né? Porque ele sabe da importância que ele tem na evolução dos demais. Ele não vai largar e falar, então tá, tchau, vou para Júpiter agora. Não. Geralmente esses espíritos não. Eu vou aonde eu vou fazer a diferença, onde eu possa ajudar e me autodesenvolver, né? Uhum. É a Evoluir. caridade, né? Caridade, exatamente, Exatamente, caridade. caridade. Tem a oportunidade de se elevar, de estar bem, mas pela caridade, pensa no próximo, né? É. Agora vamos então para 185? Então, eu vou fazer. Kardec pergunta: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Os espíritos respondem: não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começarão como o vosso em um estado inferior, e a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se fizerem bons. E Kardec, ele aqui coloca o comentário: é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. Oi, Noah, tudo bem? Dia para você. É? Você está falando bom dia, é? Ah, lindo. Então, olha só. Nessa 185, vocês viram que Kardec, ele pergunta se esse estado físico e moral é perpetuamente. Perpetuamente, não. Por quê? Porque tudo está em movimento. Todos nós somos regidos por leis divinas, e uma delas é a lei do progresso. Todos nós estamos regidos por essa lei do progresso, inclusive o planeta Terra. Então, vocês vejam que aqui os espíritos, os mundos também estão submetidos a essa lei do progresso. E todos começaram como o vosso em um estado inferior como a Terra. Então, a espiritualidade aqui nos faz lembrar de como a Terra surgiu.
Olha só como a Terra surgiu daquela poeira cósmica há bilhões aí de anos, mais de 4 bilhões e meio de anos que a gente já fez esse estudo. E Jesus Cristo já era o nosso governador planetário. Ele já estava ali arquitetando. Então, olha como surgiu o planeta Terra e olha onde estamos habitando agora. Então, é só a gente olhar como foi o surgimento e olhar agora. A gente está a todo momento aí evoluindo. E é interessante que a espiritualidade fala aqui, olha. E a terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre quando os homens se fizerem bons. Então, olha só, quando os homens se fizerem bons, às vezes tem gente que pensa assim, né? Ah, vou esperar um cataclisma acontecer para que a terra vire o paraíso. Mas, mais uma vez, a espiritualidade nos chama a atenção aqui que a Terra, ela evolui conforme os seus habitantes evoluem. Então, para a Terra ir evoluindo, os habitantes precisam evoluir na sua condição moral. E também já vimos que a nossa evolução é moral, é intelectual e também do nosso corpo físico, né? Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ficando com um corpo até mais sutil. A gente já viu esse estudo. Então, é interessante que quando ele fala, né, que o Kardec ele fala aqui, ó, essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. O que nos faz aqui pensar nesse comentário de Kardec? A gente fez esse comentário até no estudo passado, né? Que essas novas raças chegando, quem são? Por exemplo, as crianças, aí, ó, vamos dar exemplo do Noah. Essas crianças que estão chegando agora, eles já são mais evoluídos. A gente já fez até esse comentário. A Cleide fez o comentário da dentição. Eu fiz o comentário, né, que as crianças hoje em dia, elas já nascem ali com os olhos abertos, né? Em pouco tempo aí já estão desenvolvendo, aprendendo, né? Coisa que antes a gente esperava aí um mês para abrir o olho, né? Um bom tempo para dar alguns primeiros sinais ali da aprendizagem. E hoje não. Mas isso significa o quê? Que são já esses espíritos que já vêm, foram, estão voltando e estão evoluindo. Então, essas crianças de agora vão ser aqueles mais evoluídos, né? E vão passando aí essas novas raças, né? Então, através da própria evolução do próprio espírito aí de cada um. Quando fala de raças, eu lembro também dos estudos, né, que a gente fez, da Gênesis, né? Então, foram se dizimando, né? É, vieram os descendentes, né? Mas, por exemplo, aquela raça dos faraós não existe mais. Aquelas 12 tribos, né? Também não existem mais. O que tem são os seus descendentes que se ajustaram, né, socialmente e é uma forma eu entendo que essa é a evolução. Para nós não irmos muito longe, aqui no Brasil, por exemplo, né, na época do descobrimento, muito sangue foi derramado aqui. Muitas guerras foram travadas aqui. Hoje, uma guerra no Brasil não é algo assim, está muito próximo da gente, é algo assim muito distante, uma guerra aqui no Brasil. Isso é o quê? Para mim, isso é evolução de raça, né? Evolução de, pelo menos a questão que se refere à questão social,
né? Então, é nesse sentido aí que eu também vejo. E você falando, Gerson, dessas raças que vieram e ajudaram aí nessa lei do progresso do planeta Terra, a gente deve lembrar que Deus, ele criou, mas nós, espíritos, seres, nós somos os co-criadores. Nós vamos fazer parte aí desse processo evolutivo. Deus nos criou lá, né, como já vimos, como mônadas, né, como uma centelha divina, mas fomos aí evoluindo, e essa evolução é com o nosso próprio esforço. Então, nós somos co-criadores. Então, os espíritos aí, a todo momento, eles vêm como expiação, como prova, como missão em outros orbes, para realmente auxiliar no progresso, né? No progresso moral, no progresso da humanidade, no progresso intelectual, né? E para o planeta também evoluir consequentemente. Você falou da evolução do corpo, né, do homem. Eu lembrei assim, fiquei visualizando a imagem do homem das cavernas, né? Aquele homem curvadinho, né? Ah, bem rústico, né? Cheio de pelos, né? Arrastando aquela mulher pelo cabelo, né? Como se fosse dois animais, né? E eram, né? Lutavam pela sobrevivência, descobriram o fogo. Então me veio essa imagem, né? De lá para cá, quanto você evoluiu, né? A nível do corpo, como você estava citando, Meire, né? Então, aquele homem curvadinho, todo cheio de pelos, aquela mulher também toda peluda, né? Então, como Isso vem se mesmo. arrastando, como foi essa evolução, também no corpo físico, né? Além do mental, do Isso. espiritual, o homem totalmente instintivo, né? O homem que só vivia pela sua vontade, como se fosse um animal mesmo, É um animal né? Era mesmo. um animal, É, era bem Questão de irracional, né? sobrevivência. isso. Né? E o quanto que ele evoluiu em algumas partes, né? Porque em outras partes, quanto falta ainda para evoluir, né? Na arrogância, no orgulho, né? Na falta da caridade, da humildade, ainda falta muita coisa, né? Mas fazendo essa comparação, trazendo ele de lá até hoje, né? Quantas mudanças, né? Me veio essa imagem aí na minha cabeça, Ótima imagem, ótima lembrança, Suzele. E né? pode falar, Mas Gerson. só para completar, eu vi uma reportagem cada vez mais as crianças, né, que estão nascendo, estão cada vez com os caninos não tão canino assim, que a gente está Isso. evoluindo, né, a evitar, deixando de comer coisas mais duras, vamos dizer assim. Então, aquele formato dos dentes, dos nossos dentes caninos estão até mudando por conta disso. Isso mesmo, Gerson. E só para completar essa 185, acredito que no livro de vocês também, tem um asterisco que fala assim, vide nota explicativa, né, no final do livro. E no final do livro, essa nota explicativa, ela é bem longa, mas só vou ler um pedacinho, porque aqui traz vários recortes de revista espírita, né, e de tudo que a gente está falando. Só vou ler um pedacinho que fala aqui, ó. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente
todos os segmentos sociais. Única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário a seu desenvolvimento. Também, no período entre as encarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. O progresso obedece às leis morais, ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. E é bem interessante essa nota, porque realmente vários recortes aqui que condiz com todo o nosso estudo, quem tiver a oportunidade de ler. E olha só, gente, um minutinho para a gente encerrar os nossos estudos de hoje. Voltamos na próxima semana com mais um estudo, com mais o nosso grupo aqui, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que com certeza esteve aqui conosco para essas reflexões de hoje. E que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana, e que a luz de Jesus ilumine os nossos lares, os nossos corações